Gente boa, seja bem-vindo ao nosso canal Rolando Química. E nessa aula a gente vai fazer a resolução comentada da questão do Enem 2017, quer dizer, da última edição, que fala sobre cromatografia. E isso aqui nada mais é do que um processo físico-químico de separação de misturas. E fundamenta-se no fato das substâncias presentes na mistura analisada apresentarem diferentes propriedades. E com isso, a interação dessas substâncias com as fases da cromatografia, e aí a gente vai ver no enunciado que ele explica fase estacionária e fase móvel, também vão apresentar diferenças. Em outras palavras, a velocidade de migração de um dos componentes da mistura vai ser maior do que a velocidade de migração do outro componente da mistura. E aí você separa os componentes dessa mistura. Está aí a separação. Então isso é importante porque agora você vai entender melhor o enunciado. Porque dificilmente você ouve falar da cromatografia em nível médio, né, como separação de mistura. Você pode até pesquisar, mas no ensino médio, isso aqui quase não é falado. Então, estou dando o nosso alô. E aí a gente começa. O enunciado diz: a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial, olha o papo da velocidade aí, dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, as immiscíveis, tá? E a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. E aí vem a parte mais importante. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. E aí o enunciado termina antes da pergunta. Uma mistura de hexano com 5% de volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Ele me dá 5 substâncias. E aí termina com uma pergunta. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é... E aí você assinala entre as 5 dadas. Então a gente volta agora para o enunciado. Lembra que eu falei da cromatografia? Falei das fases immiscíveis, estacionária e móvel. E aí ele enfatiza aqui que a fase estacionária consiste aqui, é a água, absorvida que funciona como fase estacionária. Eu vou aqui enfatizar, é a água absorvida que funciona como fase líquida estacionária. E aí ele continua. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, quer dizer, com a água, migram mais lentamente. Ponto, acabou. Aqui eu já matei a questão. Porque eu sei que isso aqui, a ideia do texto é justamente solubilidade. Aquele papo, essa questão nunca mais vai cair em nenhum vestibular que você for fazer. Seja do Enem ou qualquer outra universidade. Porém, a ideia, ela permanece. Ela é fundamental. O fundamento, a base. E como ele fala que a fase estacionária é água, para interagir com a água tem que ser polar. Lembra? Semelhante dissolve semelhante. A água é polar. Então eu tenho que procurar entre as 5 substâncias dadas, licopeno, alfa e gama caroteno, criptoxantina e a capsorrubina, aquela que pode interagir com a água. Então eu tenho que me ligar nas que tenham partes polares, que tenham grupos polares, que através desses grupos podem interagir com a água. Então, com essa análise, eu já elimino
licopeno, alfa e gama caroteno, porque aqui eu tenho hidrocarbonetos, são apolares. Aqui, pô, professor, mas a molécula é grandona, é muito mais apolar que polar. Porém, através desse grupo, ele pode interagir com a água, tá vendo aqui? Então, essa substância, ela interage com moléculas de água, que é a fase estacionária, através do grupo H, que se polariza dessa maneira. O O é mais eletronegativo, apresenta maior densidade eletrônica, negativo. O hidrogênio é menos eletronegativo, apresenta uma menor densidade eletrônica, positivo. Aqui é a mesma coisa, O e H, o O é negativo. Olha a interação por ponto de hidrogênio aqui, entre o OH e a água. Porém, quando a gente vem para a capsorrubina, a gente vê que essa molécula apresenta 2 grupos hidroxila e ainda 2 grupos carbonila, cetônica. Tanto a hidroxila quanto o grupo carbonila produzem polaridade na molécula. Aquelas partes funcionais são polares. Então eu botei também para carbonila a sua polaridade. Carbono é menos eletronegativo, menor densidade eletrônica, positivo. Oxigênio é mais eletronegativo, maior densidade eletrônica, negativo. Esse oxigênio se intera com a água através do hidrogênio, pontes de hidrogênio, interações fortes. Aqui vai apresentar? Vai, aqui apresenta muito mais, então a intensidade aqui é maior. Se a intensidade das forças intermoleculares é maior, esse cara interage com a fase estacionária mais lentamente. Então, nossa resposta, capsorrubina. Acabou, gente. Então, na minha resolução, a gente fala isso, ó, a substância é capaz de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, e lembrando que a fase estacionária e a água migram mais lentamente. Estou dando ênfase à interpretação do enunciado. E aí, conclusão. A substância capsorrubina, que possui grupos hidroxila e carbonila, é a que apresenta maior solubilidade em água, maior interação, pois esses grupos, por serem polares, estabelecem ligações de hidrogênio com a água. Gente boa, show, né? Muito bom. Gostou? Mesmo? Então vou fazer um pedido, hein? Se você gostou da nossa aula, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Ah, é a tua primeira vez? Pô, então inscreva-se no nosso canal, né, gente boa? E ó, se quiser assistir todo o nosso conteúdo, entre no link da plataforma, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Valeu, gente boa, grande abraço. Fui!